Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava doente. Jesus disse-lhe: se não verdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, e realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, nesta segunda-feira, ela, assim como a liturgia desse final de semana, do domingo da alegria, ela tem um intuito de nos motivar. Ela tem um intuito de nos fazer olhar para a frente e não ficar apegado às coisas e nem desanimado por causa das dificuldades e provações. Se a gente lembrar bem, ontem na liturgia era o domingo da alegria, né? Uma pausa que a igreja dá no tempo da quaresma, na rigidez da penitência, do sacrifício, para a gente se alegrar. Mas como que a gente pode se alegrar em meio à quaresma? Em vista daquilo que virá. Se a gente lembrar bem, ontem nós estamos passando da metade da quaresma. Então qual é a nossa expectativa? A vitória de Cristo sobre a cruz. Então o nosso olhar é para isso. Por isso a igreja nos convidava a nos alegrar em vista da vitória de Cristo que está chegando. A Páscoa está chegando. A vitória do Senhor está chegando. Então a igreja nos convida a alegrar. A liturgia de hoje ela tem esse mesmo intuito, de fazer a gente ter um olhar no futuro. E com essa convicção daquilo que nós vamos herdar, daquilo que nós vamos ter, para a gente perseverar no caminho do Senhor. Para a gente viver bem esse restante da quaresma, continuar firme no nosso propósito, buscar uma vida de conversão e santificação. Quando você olha para a primeira leitura, o profeta Isaías faz exatamente isso. Ele nos recorda tudo aquilo que nós vamos ter no céu. Presta atenção na leitura. Eis que eu criei novos céus e nova terra. Aqui nessa leitura de Isaías, o Senhor está nos mostrando que vai chegar um tempo que haverá uma restauração. Nós vamos voltar na nossa condição natural, daqueles que estão na presença de Deus, e não vão ter mais dor,
nem sofrimento. Não vai ter mais tristeza. Quando a palavra fala da Nova Jerusalém, a Jerusalém ela tem esses dois sentidos para nós. Um, o reino dos céus. O outro sentido da igreja. E a promessa que Deus tem para nós não é para esse mundo, gente. Não é para essas realidades terrenas. Essa vivência, esse tempo que nós passamos aqui, que ele é breve, ele só nos serve para alcançar o reino dos céus. Por isso o profeta vai falar para eles, tem algo muito melhor te esperando. Tem um lugar que você vai ter tudo que você precisa, sem tristeza, sem saudade, sem dor. Tem um lugar que é onde você vai colher os resultados do seu trabalho. A palavra fala, eles plantarão e colherão frutos. Então, amados irmãos e irmãs, se a gente olha para essa realidade de conquista, nós conquistamos muitas coisas nesse mundo, sim ou não? Sim, mas não é com dificuldade? Não é com muita luta? A gente passa por muita provação, por muita batalha para adquirir as coisas. O que Deus está mostrando para nós? Que há algo muito melhor do que essas realidades da terra. Às vezes a gente se mata para possuir bens, realizar sonhos e coisas pessoais, desejos de realização. Há algo muito maior do que isso reservado para nós, que está no céu. Por isso São Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 2, ele diz assim, ele vai falar aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Entretanto, o que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria, porém, não uma sabedoria deste mundo. São Paulo vai ressaltar que o importante não é as coisas daqui. Não é as coisas daqui. Não é a sabedoria deste mundo, nem dos grandes deste mundo, que são aos olhos daquela desqualificado. Então, as coisas desse mundo, aos olhos daquilo que ele quer revelar, que é as coisas de Deus, são completamente desqualificados. Nem se compara, nem se compara. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou antes de existir o tempo, para a nossa glória. A sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se houvesse conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. São Paulo está revelando algo para eles que só está no céu, gente. E nada nesse mundo se compara, e nem vale a pena você perder isso que ele está revelando para nós, para se apegar ao que tem aqui. Ele está nos mostrando o verdadeiro valor e o verdadeiro tesouro ao qual você tem que dedicar a sua vida. E ele continua. E como está escrito? E é engraçado que aqui São Paulo vai citar Isaías um capítulo antes desse que nós lemos aqui na liturgia de hoje. Ele vai citar o capítulo 64. Isaías diz assim, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Seu carro não vai valer nada, não chega aos pés daquilo que Deus tem para você no céu. Sua casa, sua chácara, seus bens, a sua empresa, não tem comparação nenhuma com aquilo que Deus revelou para você no céu. Essas alegrias e satisfações que nós buscamos nas coisas neste mundo nem se compara, porque aquilo que Deus tem revelado para nós no céu é infinitamente superior. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos trocando a realidade do céu para buscar essas coisas daqui. Nós estamos invertendo. O que acontece conosco quando a gente leva um prejuízo em alguma coisa que a gente fica brabo, magoado, revoltado? A gente peca e peca muito. Tem gente que tira a vida do outro. Nós não vamos concordar e conformar com aqueles que tiram as coisas de nós. Mas, amados irmãos e irmãs, essas coisas não somam para nada. Para nada. Eu lembro uma vez, quando eu estava fazendo o meu TCC,
E eu fiquei muito inconformado com a nota que os professores deu no meu TCC. Eu fiquei revoltado porque eu vi um certo coleguismo. As críticas que eles fizeram a outros trabalhos foram muito mais que do meu, e no entanto a minha nota foi muito menor. E eu fiquei revoltado com aquilo e fui reclamar com o padre Ademir na época. Fui reclamar com ele, porque quem me deu as notas foi alguns padres. Ele falou: Diácono, isso não conta para aquilo que Deus tem reservado para você. Não preocupa com isso não. Passou? Falei: passou, padre. Não preocupa com isso não. Isso não conta para aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Depois o que vem? Veio o diaconato. Isso é insignificante para aquilo que Deus tem preparado para você. Falei: padre, então tá, então eu vou engolir essa. Então, amados irmãos e irmãs, o nosso foco está nas coisas erradas. Nós estamos nos revoltando, nós estamos nos magoando, nós estamos perdendo o céu, porque nós não estamos conseguindo aquilo que a gente acha que é bom para nós. Talvez Deus não tenha deixado você chegar lá, não tenha deixado eu chegar lá, porque ao que chegar perde o céu. E aí Deus vai ser duro e firme conosco. Então, amados irmãos e irmãs, o profeta Isaías vai mostrar essa grandeza e São Paulo vai dizer: nada aqui se compara. O seu esposo não se compara com Jesus no céu. A sua esposa não se compara com a realidade do céu. A tua família não se compara. Nada aqui nesse mundo não tem afetividade humana. Não, e aí muita gente se perde na fé porque fica precisando de aprovação humana, fica precisando de afetividade, fica implorando afetividade, implorando carinho das pessoas. Nada disso se compara com aquilo que Deus tem para nós no céu. Agora, nós só vamos saber a diferença se nós formos para o céu. Então, amados irmãos e irmãs, vamos aproveitar esse restinho de quaresma para a gente acertar nossa vida com o Senhor, em vista dessa graça, do céu que Deus tem para nós. Por isso Jesus, na liturgia de hoje, ele vai falar: esse povo precisa sempre ver sinal, parece, porque se não vê sinal, não se converte. Irmão, irmã, olha para a sua vida. Se você olhar na sua história desde o dia que você nasceu até hoje, se você não tem motivo para louvar a Deus pela sua vida, tem ou não tem? Muita, muita. Nós não precisamos mais de sinal. Deus não precisa realizar mais, porque o que Ele quer agora é no céu. Agora é nós que temos que dar a nossa contrapartida nessa sociedade com o Senhor. Eu entrego meu filho, ele vai sofrer, ele vai morrer por você, vai ressuscitar o terceiro dia, mas agora você tem que querer viver essa realidade. E aí, se você dá o seu passo, se eu dou o meu passo, nós vamos desfrutar dessa herança que é o reino dos céus. A gente vê famílias se desfigurar por causa de posses, por causa de herança. A gente vê vizinhos se desentenderem por causa de coisas. Amados, é muito maior o que Deus tem para nós. E se nós não tivermos essa consciência, nós não vamos fazer por onde chegar no reino dos céus. Vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e que Nossa Senhora venha ao nosso socorro e nos ajude a entender essa realidade. Se for necessário que a gente perca tudo aqui nesse mundo, até a nossa vida, para alcançar a vida eterna, que se perca. Olha para os apóstolos, esses caminhavam com Jesus. Todos eles, com exceção de São João, ao qual nós estamos lendo hoje, meditando, todos eles perderam a vida por causa do reino dos céus. E a tradição diz que nenhum reclamava, e que nos olhos deles não haviam tristeza, e nem receio, e nem dúvida de estar entregando a vida para o Senhor, porque eles sabiam que iam para a glória. Que nós saibamos apreciar as coisas dos céus e não colocar as coisas do mundo no lugar das coisas de Deus. E que o Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, nos ajude nesse caminho de conversão, que nós possamos também, no tempo de Deus, alcançar a herança que o Senhor tem para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.